Seguindo com a leitura do livro O Abismo, feito com orientação do espírito de André Luiz, e é uma obra mediúnica de Rafael Ranieri. Capítulo 27. Meditações nas profundezas. Fiquei pensando ainda na forma que, precipitada em si mesmo, descia ao mais fundo da terra, perdendo-se lentamente. Resultado da decadência do espírito, que indiferente vivera no mundo esquecido, de que Deus não dera a vida também organizada, o universo mediante leis inexoráveis. De nada adiantava rir das leis divinas, elas existiam e funcionavam de maneira perfeita. O pensamento que constrói o universo interior também podia determinar a precipitação no inconsciente sem fim. Como esquecer que em nós permanecem os germes da vida eterna e da morte aparente? Imensa tristeza estampou-se em minha alma. Orcus, porém, veio em meu socorro ensinando: Meu filho, não se emocione nem se perturbe. Acima de nós está Deus, que zela por todos. As criaturas não estão perdidas e se redimirão um dia a si mesmas. Nas trevas mais densas se esconde a luz, que reaparecerá no futuro. Esperemos o amanhã com o Senhor, que é verdadeira liberdade. Senti-me voltar ao ambiente sob o influxo daquelas palavras de fogo. Orcus, humilde e simples, sereno e bom, era a fonte da vida espiritual que me acompanhava. Olhei-o agradecido e senti que 2 lágrimas escorriam-me pelas faces silenciosas. Atafon enviou-me, de maneira sutil, vibrações inexprimíveis de amparo que me tocaram o coração. À nossa volta, continuavam a passar os seres estranhos que habitavam aquela massa gelatinosa, como se houvessem nascido ali, vivido ali eternamente. Os polvos de 100 braços e olhar tristonho movimentavam-se com enorme facilidade, figuras nunca vistas na terra apareciam e desapareciam a cada instante, surpreendendo-nos a visão. Tudo nos convidava ao estudo e à meditação. Mas a mente, sobrecarregada de surpresas, principiava a negar-se às grandes divagações. Uma poderosa força se abatera sobre mim e compreendi que a inferioridade do espírito nos arrasta sempre para as zonas da casa mental. Tentei observar melhor o ambiente a fim de aprender mais, compreender mais. Atafon, no entanto, fez-me um gesto indicando-me que deveríamos acompanhar, em silêncio mental, aquele ser meio homem, meio peixe, que comandava milhares de outros seres que haviam perdido o comando de si mesmos. Ainda porque nos aproximávamos de seu ambiente de trabalho. Capítulo 28. Na casa de Netuno. Tudo ali era verde ali dentro. Na caverna comum, sem grandes atrativos, larga e imensa. Parecia-me ver bocas e orifícios dentro dos quais olhos fuzilantes nos contemplavam. O que seria aquilo? Somos os Nerodianos, exclamou a guisa de explicação o estranho ser. E aqui mantemos alguns companheiros que descansam de suas lutas na superfície. Como a caverna estivesse aparentemente vazia e fosse ali a gelatina mais verde, não deixei de esboçar um sorriso de incredulidade. Nerodiano? Todavia não se fez de rogado. Vejo que o moço que vos acompanha, falou dirigindo-se a Tafon, ainda mantém os laços que o prendem à superfície. Esquisito que possa ter vindo até o domínio dos dragões. Não possui credencial para isso. Senti terrível pavor. Apossar-se de mim da consciência. Era certo que todos nós estávamos nas mãos daquelas criaturas. Conquanto imaginasse o poder de que poderia dispor a Tafon ou Orcus em tal circunstância para defender-nos, não imaginava, contudo, a força de que disporiam eles. É amigo nosso, com ingresso livre nas profundidades por ordem superior, esclareceu a Tafon com humildade. Não discuto ordens superiores,
retrucou Nerodiano. Mas estranho verificar que ele não possui as condições de superioridade que caracterizam os seres angélicos ou simplesmente iluminados que vêm à nossa zona. A condição dele, ajuntou Orcus, é a do aprendiz, que vem observar para dizer aos homens a grande obra de justiça realizada pelos dragões. Ah, agora compreendo, disse Nerodiano, balançando a cabeça. Até que enfim fazem-nos justiça. A explicação de nossos benfeitores tivera o dom de acalmar-lhe a mente embotada, satisfazendo-lhe a vaidade. Se assim, apresentou, terei o prazer de mostrar-lhe aqueles que descem para subir. Dizendo isso, encaminhou-nos a escuro túnel, onde jaziam criaturas aparentemente mumificadas, deitadas no solo com a face para cima. Notei espantado que todas elas tinham a forma de peixes, a cauda e as barbatanas. Apenas a cabeça era ainda um vislumbre da humanidade, vestidos de peixe. Atafão tomou a palavra e ensinou. Aqui se passa o mesmo fenômeno que vimos com os espíritos rãs. Apenas acontece que os rãs que já perderam as pernas e as mãos desceram mais e vieram se localizar nessas regiões. Resta-lhes da forma humana a fisionomia. A mente deles, porém, está num estado mais profundo ainda de estagnação. Quando Atafão ensinava, havíamos saído do túnel e observávamos outros túneis, onde inumeráveis seres daquelas condições se enfileiravam. Nerodiano aprovou as afirmativas de Atafão como quem as considerasse indiscutíveis. A queda da forma nos planos inferiores, continuou o espírito, é um fato. A mente pode, aumentando sua vibração, atingir atingir a angelitude de outras formas superiores de vida, assim como diminuindo, se precipitará nos abismos da forma. Ou seja, meus amigos, simples assim. Se nós elevamos no nosso pensamento a divindade, nós vamos nos elevando. Mas se os nossos pensamentos estão carregados de inferioridade, nós vamos inferiorizando. Simples, simples. Nós vamos para onde o nosso pensamento vai. Não é? Jesus não falou que o nosso tesouro está onde está o nosso coração? É simples. Mas vamos continuar. Aqui de forma grifada. A densidade do perispírito aumenta ao mesmo passo que determina maior peso atômico, e o ser desce às profundidades. É simples lei da física indiscutível. Embora constantemente percorrido por incessantes cargas eletromagnéticas, as células perispirituais têm a contextura organizada por divisões semelhantes aos nêutrons, que em si mesmo não tem carga elétrica e que lhe permite a incursão através de qualquer tipo de matéria. Percebemos que tudo é física, tudo é realidade material, é física, é matéria, apenas quintessenciada, não é? Vamos seguindo. Não haverá obstáculo à sua passagem, como acontece conosco, dependendo apenas da relação existente entre elas e a matéria a ser atravessada. A Terra não é mais do que uma grande faixa em movimento atômico ou eletrônico, e as profundezas são outras tantas faixas circulares, onde milhões de organismos vivos se movimentam permanentemente. Viver em toda a parte do universo é condição absoluta. A morte, como entendem os homens comuns, na superfície, não existe. Nós estamos, meus amigos, apenas numa frequência de onda diferente. A velocidade dos nossos átomos é esta que nos mantém, matéria tudo é, nos mantém
rijos, palpáveis. Quanto mais se eleva a frequência, mais sutil nossos corpos ficam. Mas vamos continuar. Atafão calou-se. Nerodiano contemplou-o aturdido e Orcus baixara os olhos respeitosamente. Somente eu, talvez pela profunda ignorância que me caracteriza, tudo assistia como quem penetrasse no palácio encantado da ilusão. Meus amigos, nós precisamos ler e reler esses capítulos para ter entendimento completo. Capítulo 29. As ovas. Minha surpresa, como iria ver, não atingira ainda o auge. Nerodiano, provavelmente entusiasmado com o interesse de Atafon, demonstrava, começou a falar com eloquência. Como vem, esses são os nossos arquivos, entre aspas. A justiça dos dragões é rigorosa e terrível. Ai daqueles que caem nas mãos dos dragões. Nós cooperamos com a justiça do mundo e com a ordem do universo. Por intermédio das nossas organizações, cumprimos a lei. Atafon fez um gesto aprovativo com a cabeça. De fato, era verdade. A degradação da forma, atirando os espíritos endurecidos no mal aos abismos, trazia como consequência o cumprimento das leis físicas, químicas ou magnéticas de alcance universal. A tortura, porém, e o desapiedado sistema de escravizar os seres corria por conta dos dragões. Nerodiano, ainda sob o entusiasmo da demonstração, convidou-nos a descer mais, penetrando um túnel central. Uma angústia dominou-me o peito. Senti-me arfar. Compreendi que o ambiente mais pesado nos rodeava. À frente, defrontamos uma sala circular. Observando melhor, verifiquei estarmos dentro de uma espécie de forno. Tão abobadado era o teto. Atafão cochichou-nos. Estas são as madres de gestação. Aqui as criaturas espirituais, que perderam todos os membros pela mentalização e conduta no mal, em luta contra as leis de Deus, têm a oportunidade de jazerem à espera do despertar, para subir ou retornar ao domínio da lei renovadora. São como sementes na terra ou como ovos em chocadeira. Não são estes ovoides de que nos falam a balizado escritor espiritual? Interroguei, recordando-me de outras informações. Realmente são seres em condições semelhantes, quer dizer, não é igual. Acontecendo somente que a situação espiritual destes é um pouco pior. Vejam, amigos, a situação destes é pior que os ovoides que já nos causa tanta pena nos livros de André Luiz e outros espíritos. Continuando, já se desgastaram mais e atingiram um profundíssimo estágio de inconsciência. Os ovoides, de que nos falou o amigo espiritual, ainda tinham fome, se ligavam a outras criaturas encarnadas. Estes não. Estes nem mais se alimentam. Semelham ovos completamente fechados. Nerodiano, que nos contemplava, acrescentou enfaticamente: infalível e dura é a lei dos dragões. Aqueles que não obedecem pagam caro. Querem ver? Dizendo isso, conduziu-nos para as proximidades de espécie de nichos incrustados na gelatina, ali já mais densa e escura. Pude então observar que verdadeiras ovas de peixes dormitavam. Eram enormes, algumas absolutamente como ovos de aves, lisas, ligeiramente afuniladas numa das extremidades, outras alongadas como ovas marinhas. Umas mantinham apenas o desenho da fisionomia humana ou macacoide. Outras nada expressavam, dando-nos a ideia de que haviam se recoberto com casca. Meu assombro não tinha limites. Lembrei-me da terra dos homens bons e dos homens maus. Quão enganadas viviam as criaturas sobre o peso da ilusão. A quantidade era enorme e os nichos ou madres eram sem fim. Atafon, talvez esquecido da presença de Nerodiano,
entrou a ensinar. A forma como vem deformar-se, desgasta-se e degrada-se. A mente, conquanto não retrograde, perde pouco a pouco o seu poder de expressão e inicia o processo de paralisação de seus movimentos mais íntimos. Aqui estamos no limiar da segunda morte. Se não houvesse esse recurso da natureza, que expressa a lei de Deus, que ainda quer salvar, estaria tudo perdido. Eu lembro a todos que existe mais de um livro que fala sobre a segunda morte. A segunda morte pode ser uma ascensão a planos mais altos e pode ser uma retração para mundos mais baixos. Mas vamos continuar o texto. A segunda morte se realiza de fato? Interpelei aflito. Sim, meu filho. A segunda morte é uma realidade. Morre-se no mundo inferior, ao encontro das faixas vibratórias mais densas, pela petrificação ou mineralização do perispírito, se assim podemos nos expressar. Ou morre-se uma segunda vez, quando se perde nas esferas superiores, foi o que eu disse no começo, o veículo perispiritual ao conquistar-se o organismo mais sutil e sublimado. Em qualquer dos casos, poderá vir a ocorrer uma desintegração atômica. Eu poderia falar coisas interessantes aqui, mas eu vou me calar. No futuro, quem sabe? Então, meus amigos, voltando a repetir o que eu já tinha dito. A segunda morte pode ser para planos mais altos e pode ser para planos inferiores. A observação que eu fiz aqui. Esta que se lê, comenta a segunda morte pode ser rumo ao mundo mais primitivo ou para planos mais altos e mais sutis. Continuando o texto original. E a mente desintegrar-se-á algum dia? Arrisquei a pergunta. A destruição do ser na sua maior intimidade, que é a mente, meu filho, reduto sagrado da divindade, também pode ocorrer, mas isso só mais tarde poderemos compreender. Nós aprendemos, meus amigos, em livros outros psicografados, que o corpo mental é o único que retém todas as informações vividas pelo ser. Quando um ser, vou fazer aqui agora uma explanação maior, me perdoem. Vamos dar um exemplo que a gente encontrou no livro O Perispírito e Suas Modelações. Se uma pessoa se suicida através de explosão, o seu perispírito fica todo fragmentado. É tentativa da espiritualidade consertar esse perispírito. Como eles consertam? Através do corpo mental. O corpo mental reconstrói o perispírito destruído. Então, o corpo mental sempre preservado nessa finalidade. Mas, como acabou de nos explicar a Tafon, nós não podemos entender mais que isso. Então, mais que isso não está a nos ser explicado. Vamos continuar o texto original. E a imortalidade não nos garante a integridade da mente? A subdivisão da mente, que um dia se tornou humana e que marcha ao encontro da angelitude, é semelhante à subdivisão dos átomos, quase inexplicável inicialmente pela ciência da Terra, e tão fácil de compreender hoje. Quer dizer, nós já tivemos dificuldade em entender coisas da física que hoje é comum, ensinada nas escolas. Então, nós temos que aguardar termos capacidade para entender mais um pouco. Vamos seguindo. A Tafon olhou os seres decaídos que ali permaneciam abraçados com a terra. O mistério da vida universal é ainda um desafio à ciência e à compreensão dos homens. Deus, porém, em sua grandeza e bondade, concede-nos órgãos novos de percepção que faz com que saiamos das trevas para a luz. O espírito sublime acariciou, como era seu costume, um daqueles pobres adormecidos,
e a criatura aprisionada em si mesma pareceu fazer movimentos que nós percebemos. Lembrava uma lesma que se movimentasse. Restavam-lhe ainda algumas vibrações, acrescentou Orcus, que até naquele momento se mantivera silencioso. Nerodinano aguardava estático o término da lição. Como prova do que dizia, Atafão acariciou outro daqueles seres dormentes, tão profundamente adormecidos como se estivessem mortos, sem que esse fizesse qualquer movimento, por mais imperceptível que fosse, ou desse por qualquer forma demonstração de vida. As galerias, contendo as madres de gestação, tomavam todas as direções, como logo em seguida pudemos ver. O êxito da visita entusiasmava Nerodiano, que resolvera abrir todas as portas para nós. Via-se no rosto do grande carcereiro que ele se sentia feliz em vigiar aqueles infelizes. Na realidade, subtraindo-se da situação fantástica da caverna gelatinosa e da profundidade em que se encontrava, poderíamos admitir aquilo como um departamento ou laboratório especializado. Deus, em sua imensa misericórdia, estendera as mãos para amparar os que caíam, permitindo-lhe um estágio em região intermediária. De fato, o que poderia à primeira vista nos parecer um mal era o bem salvador, que fora ao encontro do que estavam perdidos. Grandes chocadeiras funcionando segundo um mecanismo que eu desconhecia. Era a classificação mais adequada. Depois disso, Atafão teve um gesto de agradecimento a Nerodiano. E preparamo-nos para sair, quando notamos a chegada de outros peixes, entre aspas, que nadando velozmente vieram ao nosso encontro. Como vai meu filho? Interrogou um deles, que pude verificar logo ser criatura feminina. Não nos deu a menor atenção, nem nos cumprimentou. Os outros rodearam o Nerodiano, eram exatamente 6. O monstrengo respondeu-lhe até com certa delicadeza. Vai bem, está sob meus cuidados especiais. Demonstrou algum sinal de vida? Continuou. Não, nada demonstrou. Era evidente que nos interessamos de imediato pelo assunto. Estávamos surpreendidos. Será que mesmo no fundo dos abismos o instinto maternal predominava? Desejava vê-lo, pode ser? Pediu ela. Nerodinano assentiu com um ligeiro movimento de cabeça e ambos se encaminharam para uma grande prateleira situada não muito distante de nós. Vimos que Nerodinano rolou um daqueles ovoides. A mãe acariciou-lhe, abraçou-o, começou a chorar desesperadamente. Meu filho, quando voltarás a me reconhecer? Tão grande era o desespero que nos comoveu. Meus amigos, vejam que coisa. O que faz uma mãe? Ela, nesse formato de peixe, quer dizer, ela vem degradando com o filho. Ainda assim, ela se mantém mãe. Vamos continuar. Jamais poderia imaginar que naquelas regiões pudesse medrar o sentimento e o amor. No entanto, ali estava o fato, eloquente e vivo. Como era terrível contemplar aquela mãe que se dirigia ao filho encarcerado em si mesmo. Nenhum som, nenhuma palavra, nenhum movimento veio dele. Impotente, clamou desvairada. Malditos dragões que nos aprisionam e escravizam. Por que fizeram isso com meu filho? Malditos, malditos sejam todos. Soluços entrecortados sacudiram-lhe o peito. Jamais me esquecerei daquela mulher peixe, desesperada dentro dos abismos. Nerodinano, impassível, falou-lhe severo. Não te dirijas insolentemente aos dragões. Sabe o que espera os revoltosos. A mulher peixe, assombrada, pareceu recordar-se de algo terrível, porque se calou imediatamente e nadando foi embora. Atafão percebeu minha onda de pensamentos desencontrados, porque veio listo ao meu encontro. Não conhecem a lei que os desgasta a forma, explicou solícito. Creem que a degradação da própria forma é obra dos dragões. Estes, por sua vez, criaturas inteligentíssimas e más, conservam-nos nessa crença absurda, a fim de melhor governá-los. Aproveitam-se da força da lei real e conquistam com esse estratagema o respeito de milhões de espíritos que nessas regiões se debatem nas malhas da forma degradante e degradada.
Nerodiano acompanhava-lhe a palavra livre e não demorou a envolver-se no assunto, emitindo comentário audacioso. Admira-me muito que mensageiro de hierarquia espiritual de tua classe venha desprestigiar os dragões, vigilantes milenares da forma. Atafon contemplou e respondeu: Erga-te, Nerodiano. Não busco diminuir os dragões. Ou melhor, enganas-te, Nerodiano. Não busco diminuir os dragões, apenas instruo meu pupilo. Não me envolvo na justiça dos dragões. Estudo a obra de Deus em toda parte. Não dizes tu mesmo que os dragões executam a lei? Pois eu venho em nome da lei que tu respeitas. Como viste, nada disse à mulher que menosprezasse o trabalho dos dragões. O espírito pareceu acalmar-se, porque falou à guisa de desculpa. Tens razão, não havia pensado nisso. É verdade que não perturbasse a mulher. Assistindo tudo aquilo, vendo o Nerodiano, ele mesmo, metade homem, metade peixe, não podia compreender a sua conformação e obediência nos preceitos de seres tão perversos quanto os dragões, que eu ainda não conhecia, mas que estava aprendendo a temer. Somente seres muito poderosos teriam forças para existir, desafiando o bem, zombando da divindade dentro de um processo de escravização de milhares? Saibamos, disse Atafon. Saiamos, disse Atafon. Conduziu-nos para fora da caverna. Nerodiano, à saída, após os agradecimentos de Atafon, ficou contemplando-nos enquanto nos afastávamos através do oceano de gelatina. Meus amigos, quanto conhecimento, quanta informação que precisamos rever, repensar e absorver. Hoje ficamos por aqui. Até breve no nosso próximo encontro.